Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos filhos e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos filhos, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Bem-vindo a mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. E no dia de hoje, eu quero falar com vocês os modos de ler a Bíblia. Como fazermos para lermos a Sagrada Escritura de forma proveitosa. Eis então a nossa aventura para o dia de hoje nesse sentido. A Bíblia, como vimos, é fruto da caminhada de um povo. Antigamente se tinha a ideia de que as pessoas que escreveram os textos sagrados, certa vez sentaram e escreveram à medida que Deus lhe ditava que devia ser escrito. É verdade que nós acreditamos que as Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus. Isso é verdade. Mas que sentaram para escrever os textos sagrados, isso já não é verdade. Não é dessa forma. Foi por aí que nasceram os textos sagrados. Por isso, hoje entendemos a inspiração e a revelação de Deus de outra maneira. A Bíblia é a palavra de Deus exatamente porque transmite a experiência de um povo que procurou descobrir, em meio aos conflitos da história, o projeto de Deus, com quem havia feito aliança. Podemos dizer assim que Deus e seu povo escreveram juntos os textos sagrados. Isto sim, Deus inspirou no seu povo e nasceu então os textos sagrados que nós temos hoje. Cada texto da Bíblia, portanto, é fruto de uma experiência concreta. Sem a experiência da saída do Egito em busca da terra prometida, por exemplo, o livro do Êxodo não existiria. Por isso que é algo concreto da vida do povo. As cartas que São Paulo escreveu às comunidades foram escritas para resolver problemas ou encorajar os cristãos na caminhada. Se não tivessem acontecido problemas ou motivos de agradecimento, a maioria das cartas não teriam sido escritas. Olha para você ver. É do cotidiano. Por isso que nós não podemos ler a Sagrada Escritura desvinculada da realidade. Não podemos ler a Bíblia fora do seu contexto também. Isto é importante para que nós tenhamos isto em mente. Isso é muito importante. Situações e experiências diversas fizeram aparecer textos diferentes, tanto na mensagem ou conteúdo, quanto na forma. E aqui está o maior problema para quem deseja ler a Bíblia do começo ao fim, como se tratasse de um único texto ditado, escrito na mesma ordem em que se encontra hoje em nossas Bíblias. Para entrar em cada livro, é preciso ter em conta a situação que gerou o texto, os problemas que a comunidade enfrentava, para que finalidade o texto foi escrito. Tudo isso precisa ser levado em conta também quando lemos
Sagrada. Então, é importante de perceber que ela nasceu junto com o povo na comunidade. Por isso que eu digo sempre, nós precisamos ser comunidade. Nós precisamos sermos comunidade. Muitos fazem uma leitura ingênua do texto, lendo frases fora do seu contexto, sem levar em conta a mensagem do texto como um todo, e às vezes até deturpando o sentido e a mensagem do texto bíblico. É aí que está o grande problema, ou seja, é a grande tacada, né? Nós precisamos ver o texto em seu contexto. Não podemos desvinculá-lo de onde é o seu, de onde ele saiu, de onde está. Por isso, pegar frases bíblicas, pequenas frases, citar ou dar sermão para pessoas, e apenas algumas partezinhas, né? Coloca como películas, como textos pequenininhos. Isso não é certo. E às vezes nós tiramos ele do contexto e muda todo e completamente o sentido também. Então, outro perigo é ler a Bíblia como se tivesse caído do céu, como se fosse um meteoro. Se a Bíblia é fruto da caminhada do povo de Deus, não dá para desligá-la da nossa vida, fazendo uma leitura espiritualizante, fora da realidade, distante da realidade. Nós entramos na Bíblia com a nossa história pessoal e comunitária, para que ela possa nos iluminar. Ela não caiu do céu, mas nasceu do chão da história, nasceu da busca por terra, por liberdade, salvação. É por isso que a Bíblia não tem para nós respostas prontas. Somente se lermos a Bíblia com os pés bem firmes no chão, nossa história, é que ela poderá iluminar nossa vida. Nela, então, descobriremos uma fonte de vida que nunca acaba, um tesouro bonito. Por isso que nós falamos que se um jornal, por exemplo, saiu há meia hora atrás, ele já é velho, já não é mais notícia, por exemplo. Mas a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, é sempre atual. Ela é sempre uma boa notícia para nós. Do mesmo modo, é preciso estar atento para não cair no fundamentalismo, ou seja, tomar a Bíblia ao pé da letra. A ideia que os judeus tinham de história, por exemplo, não é a mesma que nós temos quando lemos os livros históricos. Não é o caso de buscar neles decisões históricas dos fatos como encontramos nos livros atuais hoje de história. A narrativa da criação do mundo em 6 dias, assim, não pode ser lida como um relato histórico. Trata-se de um mito usado para descrever a mensagem e a presença e a ação amorosa e poderosa de Deus, criação e sustentação do universo. Então, quando se fala de mito, é como se criasse uma imagem, uma história para contar de verdade como a história acontece. E aí é interessante isso, porque muitas vezes ficamos perguntando o seguinte: quem é que estava lá no princípio para escrever todas as coisas? Isso é bastante interessante. Como é também interessante uma outra reflexão que eu gosto de fazer, é bem esta, sobre o primeiro casal, Adão e Eva.
Se só tinha Adão e Eva, como é que surgiu toda a humanidade? Outra pergunta que talvez você possa responder aí através do canal, através desse momento de estudo que nós estamos fazendo. Vou deixar para você responder para mim, tá bom? E tem outra questão que deixa a gente bastante intrigado. Se lá no princípio só tinha Adão e Eva, e de Adão e Eva nasceram 2 filhos, Caim e Abel, como é que veio toda a humanidade? Quero que você me responda. Essa é uma tarefa para casa. Tá bom? Então, é o caso, portanto, de procurar entender o que os textos queriam dizer no tempo em que foram escritos. Lá e então, para que eles possam iluminar a nossa história, aqui e agora. O estudo e a compreensão dos textos bíblicos é um caminho cheio de descobertas maravilhosas. Nós ficamos apaixonados nas Sagradas Escrituras, quando nós vamos lendo, vamos prescrutando ali aquelas passagens e tentando descobrir qual é o real sentido que foi escrito. Isso é muito jóia. Então, não faltam materiais de ajuda, como uma série que nós temos, claro, como ler a Bíblia. Isto aí nós encontramos na editora Paulus, e procura ajudar as pessoas e os grupos interessados em entrar no mundo da Bíblia com a própria vida, para que a vida seja transformada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.